Hoje nós vamos conhecer a história de uma produtora de filmes de animação que nasceu em Curitiba há 12 anos e que teve o primeiro grande sucesso nos cinemas com o filme Brichos, de 2006. Nós conversamos com o Paulo Munhoz, que é o criador dessa produtora. Paulo, como é que foi em Curitiba criar uma produtora de filmes de animação? Como é que nasceu? Na verdade, eu acho até que a animação que me escolheu, né? Não foi bem eu que escolhi. Foi surgindo a coisa de fazer cinema. Eu acabei começando pela animação, acabei experimentando vários formatos, gêneros e acabei retornando para ela e acabou sendo o nosso foco de trabalho. Assim. O primeiro ponto importante foi conquistar a cadeia nacional de cinemas com o Brichos, que surgiu totalmente feito aqui em Curitiba. O Brichos é um produto totalmente curitibano, né? Ele é um projeto nacionalista, né? Brichos vem de bichos brasileiros. E ele surgiu do seguinte, em 2002 eu já tinha feito uma série de curtas, vários com uma premiação, com a dimensão nacional, internacional até, e eu precisava criar uma turma de personagens que me desse condição de criar uma diversidade de produtos e que se tornasse sustentável economicamente ao longo do tempo. E daí me surgiu a ideia da criação de uma turma de personagens que virasse série, que pudesse virar game, brinquedo, filme para cinema, televisão, etc. E eu rascunhei várias coisas, famílias, turmas de jovens, crianças, e tudo vai ficando muito parecido com o que já existia. Daí eu decidi partir de um problema. Falei, não, Paulo, a grande ideia tem que partir de um problema, e na hora me veio aquele complexo de cachorro magro do brasileiro, do tipo, o de fora é melhor, né? Então, se você pega nomes de empresas que tem nome de bichos, vai ver nomes estrangeiros, né? Eu falei, opa, aqui tem um caldo interessante. E daí nasceu Brichos, dessa primeira vontade de valorização da cultura brasileira, baseada no potencial, na grandeza da biologia brasileira. Afinal de contas, nós somos a maior reserva de fauna e flora do mundo. E no apelo ecológico ainda, que é um tema do momento. Exatamente. E eu sempre tive um pezinho na ecologia, então juntou tudo e foi um projeto que nasceu com uma dinâmica própria muito forte. Mas partir para o segundo, fazer uma sequência, isso no cinema acaba ficando caro demais, até pelo problema da promoção, além do custo de produção, a promoção que tem que se fazer. Qual é a saída para manter essa ideia viva? Olha, na verdade, nesse momento, eu acho que é o momento de estabelecimento da indústria cinematográfica brasileira, falando só na questão cinema. A animação está vivendo a grande transformação dela para esse sentido. Nos anos 80, 85, quando mais ou menos eu comecei, foi quando surgiu o Festival Animamundi, começaram os primeiros grupos que foram se profissionalizando para produzir animação. Hoje a gente já adquiriu um patamar diferenciado, que já dá para pensar em sair da fase artesanal para a fase industrial e encarar a série de TV, pensar no mercado internacional, e criar um mercado nacional para animação. Você já teve um contato com produção, com canal de televisão internacional, mas isso ainda não dá uma rentabilidade que justifique, que consiga viabilizar uma produção contínua? O fechamento das contas ele é bem complicado. E eu estou tomando muito cuidado nesse sentido. Então a gente vai partir para essa seara, eu acho que a partir do ano que vem, talvez no outro. Primeiro porque o nosso grupo principal, que são os Brichos, eles são muito nacionais, eles são muito brasileiros. Então acho que eles têm que dar certo aqui primeiro, para que depois a gente tenha um voo externo. Mas pelo apelo ecológico, ele pode também ganhar o mercado nacional. Você já citou, por exemplo, o caso do Asterix. Exatamente, eu acho que ele vai acabar sendo internacional por ser muito regional. E o filme que nós estamos fazendo agora, que é A Floresta é Nossa, que é completamente um filme preocupado com a questão ecológica, ele acabou de ter um convite para fazer a pré-estreia no Cartoon Bay, na Itália. Ou seja, a gente já está começando a ter essa relação de um interesse, né, que tem a ver com o interesse do Brasil. Acho que o Brasil está entrando na moda também,
e os Brichos podem ser apropriados para essa dimensão também. Como o desenvolvimento tecnológico, a informática acabou facilitando, barateando o custo de produção da animação? Olha, acho que o computador salvou a animação, né? Eu acho que o computador é a grande ferramenta de todos nós, de todos os setores, e no caso da animação, embora a gente mantenha o grande uso do animador, do artista gráfico trabalhando todo o tempo ali, a gente ganhou muito em economia de retrabalho, qualidade técnica, a possibilidade da mesma cena você exportar para a tela do celular, para a tela do cinema, para a tela do TV, criar bibliotecas que podem ser usadas com mais rapidez. Então o computador foi um divisor de águas no mundo da animação. O lançamento, a veiculação nacional de Brichos, como é que você avalia comercialmente? O Brichos, o primeiro longa, foi a nossa primeira experiência, né? Então, eu acho que a gente acertou muito, a gente também errou bastante, e a gente tinha muito pouco recurso para a promoção do filme. Então, ele acabou sendo uma experiência de distribuição de cauda longa, né? Fazendo até uma referência ao economista Chris Anderson, no nosso caso de várias caudas longas, porque é uma turma grande de animais. Na primeira circulação, em 2006, ele entrou no cinema, fez 20 mil espectadores e saiu, porque o exibidor, se não deu dinheiro, ele tira o filme e tal. Mas ele nunca parou de passar, então as cópias foram sendo pedidas aqui e ali. O ano passado, ele fez 130 mil espectadores pelo interior de São Paulo. E em festivais e mostras, ele acumulou um público de 40 mil. Então, o primeiro filme, que era totalmente desconhecido, feito de uma maneira... com pessoas com pouca experiência na animação, né? A gente tinha alguns veteranos e muitos jovens trabalhando. Um filme muito econômico, porque se a gente sombreasse os personagens, não acabaria o filme no prazo do cronograma. Enfim, foi um filme muito simples, né? E teve um sucesso que eu considero grande, e a maior prova disso é que ele já foi para cinema, já está em DVD, está nas locadoras, e nós tivemos um acúmulo de e-mails de pais, professores, crianças que adoraram o filme e que começaram a cobrar. Ué, cadê o game? Né? Teve uma senhora de Minas Gerais que me mandou um e-mail perguntando onde é que ela comprava os adereços para a festinha do filho. Um mestre em biologia de São Paulo mandou um e-mail dizendo: olha, adorei a primeira vez que eu vejo a fauna brasileira retratada com dignidade nas telas de cinema e tal. Então, eu acho que ele já funcionou. A questão agora é lapidá-lo, né, para que ele vire um segundo sucesso em cinema, né, que a gente está construindo isso, agora a gente tem com mais know-how, o filme está ficando bem melhor. O outro grande projeto é a série de TV, e a gente está apostando muito também na internet. Mas a televisão brasileira, ela não tem uma abertura boa para a produção nacional, e há uma necessidade também de produção de forma intensa para dar conta de uma veiculação permanente. Aí está a barreira principal? Esse é o desafio principal, porque a gente tem dois problemas. Uma é a falta de cultura da TV tradicional brasileira na compra de produção independente, né? E ela compra animação internacional muito barata, né? Por isso que tem tanto filme japonês, canadense, norte-americano, estadunidense nas TVs, e é refratária à produção nacional. Então, a gente está tendo que provar que a gente consegue produzir industrialmente animação, e as primeiras janelas que se abriram foram as TVs Cultura, TV Rá-Tim-Bum, TV Brasil e agora Discovery Kids. Então, a animação brasileira está entrando na TV, né? E é onde existe o grande mercado, e é o que vai possibilitar licenciamento, geração de novos produtos e a sustentabilidade do setor. Nós vamos para o intervalo, já voltamos conversando aqui com o Paulo Munhoz, que é o criador da primeira empresa de animação no Paraná, a Tecnoken, que produziu e já está produzindo o segundo filme agora da série Brichos. Já voltamos.
Nosso convidado de hoje é Paulo Munhoz, que criou já há 12 anos uma produtora de filmes de animação aqui no Paraná, a Tecnoquena. Paulo, é um projeto de futuro ou ele já é sustentável? Ele já dá um retorno para vocês, uma vez também que ele é eventual, não é uma produção seguida de desenhos animados? Bem, a Tecnoquena, ela tem 12 anos de vida, né? Então ela é uma adolescente saudável e a gente está a cada dia construindo essa boa situação, né? Eu acho que a gente está sempre apostando no amanhã e ele existe conforme nós o criamos hoje. Então, o que me dá otimismo é o fato de que, embora seja muito cansativo o que a gente faz, é pesado, a gente está tendo que enfrentar muitas barreiras, é muito prazeroso também, né? E você saber que você está fazendo algo que vai permanecer, eu vou estar em outra dimensão espiritual e os personagens, os filmes vão continuar mexendo com a cabeça das pessoas. Então, eu acho que o sonho ele é mais poderoso do que a vontade de ter um lucro material imediato, né? Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. O que poderia ajudar muito num resultado comercial seria uma indústria paralela, os games, quadrinhos, mas aí você teria na cidade um investimento muito maior, então. Exato. E também, no caso, a gente está aberto a parcerias, né? Porque eu acho que dando certo esses projetos, eles abrem condições para aplicação dos personagens em games, em material educativo, em produtos de alimentação, em vestuário, ou seja, eu tenho muita certeza do carisma desses personagens, né, que nós criamos, até porque no nosso time a gente tem uma criança de 6 anos que diz se dá certo ou se não dá certo. Que é o seu filho que participa também, dá palpites. Exatamente. Ele é o consumidor. Ele entende tudo, entende? E os curta-metragens? Você tem até um aí que teve repercussão internacional, Pax, mas eles dão retorno? Vale a pena também entrar nessa área? Olha, eu acho que o curta ele é bem o espaço do aprendizado, né? Eu acho que ele funciona como produto por ser digamos, uma informação muito condensada em pouco tempo. Talvez ele vire um bom produto de mercado agora com a questão da internet e com a vontade de consumir rapidamente um conteúdo audiovisual. Agora, o papel do curta-metragem efetivamente não é econômico, ele é um papel mais de formação da área, né? Então o papel, é o momento em que você experimenta, né, que você arrisca, no curta-metragem. E às vezes dá muito certo, como no caso do Pax. Né? O desafio agora é o Brichos 2. O que é que ele vai trazer de diferente? O filme que a gente está quase terminando, acho que em fevereiro ele fica pronto, se chama A Floresta é Nossa, né? Ele é uma aventura já internacional, né? Então tem começa a participar na turma uma pandinha chinesa, uma tigresa indiana e tal. E é uma aventura que acontece na floresta tropical, né? No mundo com água e exuberância, no deserto, né? No mundo sem água e numa floresta gelada. Ou seja, o pano de fundo é a água, né? E ele é um filme voltado para a família, né? Ou seja, ele tem conteúdo para criança, para adulto, o roteiro está muito bem pensado para ser de entretenimento e reflexão ao mesmo tempo, e a gente está num outro nível de qualidade técnica, assim, né? Eu acho que ele vai ter uma aceitação muito grande. A conquista de mercado, a consolidação como produto, depende basicamente do que agora, depois da experiência feita até esse momento? Eu acho que ela depende ainda essa coragem em continuar, ou seja, a gente tem que manter o bonde no trilho, né? Crescendo no tamanho adequado e buscando sempre a qualidade, né? E digamos, desde a fundação da empresa, a gente sempre teve claro que a gente tem uma missão, né? Que é criar conteúdos de alta qualidade estética, né? Mas que tenham um conteúdo muito positivo, no sentido de defesa do meio ambiente, de cidadania,
né, de defesa da liberdade e tal. Conteúdo educacional, então. Educacional. Eu diria até ético mais do que educacional. Ele assim. pode também, com isso, se tornar um produto didático, por exemplo, para redes de ensino? É um caminho? É um caminho e até a gente fez uma experiência interessante, a gente liberou os personagens para uma rede que fez uns livros em português e quis usar os filmes, quis usar algumas ilustrações e tal, e eu acho que funciona. E tem uma coisa que às vezes o mundo da educação não percebe, que é o poder do conteúdo audiovisual. Eu vou dar um exemplo de casa. Outro dia, eu conversando com a minha esposa, fiz uma pergunta para ela, e ela estava meio avoada assim, e não me respondeu. Meu filho chegou para ela e falou: mamãe, o papai não fez uma pergunta retórica, ele quer ouvir a sua resposta. Eu olhei e falei: meu Deus, né, eu tenho um gênio em casa. Eu fui descobrir que, na verdade, ele viu numa cena de um desenho animado uma série de brincadeiras em função dessa questão de pergunta retórica e tal. Agora, o que é legal, ele entendeu a coisa, ele aprendeu e aplicou da maneira no momento correto, ou seja... Entendeu o contexto. Entendeu o contexto. Eu não sei se na escola ele, aprendendo como eu aprendi, em que você tinha que decorar coisas e se ele aprendesse assim... pergunta retórica é uma ferramenta do discurso para isso, para aquilo, talvez ele nunca aprendesse de fato. E eu acho que qualquer conteúdo audiovisual, ele tem esse poder de conversar direto com a inteligência da criança, principalmente no caso da animação, que a gente trabalha com símbolos que dão margem para a criação da criança e para a interação dela. Então, o potencial na área educativa é gigantesco. As leis de financiamento cultural, como é que elas poderiam ajudar a resolver o problema da conquista do mercado cinematográfico pela animação? Olha, na verdade são elas que estão ajudando, né? Eu acho que a gente está bem no momento do fomento a essa indústria audiovisual. Então a lei do audiovisual, lei Rouanet, leis municipais, leis estaduais nos estados que têm esse tipo de lei, enfim, são as circunstâncias que estão permitindo isso. Sem as leis de incentivo, dificilmente a gente teria o boom de desenvolvimento, de geração de conteúdos, de geração de emprego, renda que nós estamos tendo agora. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para concluir a nossa conversa com Paulo Munhoz, que está contando aqui a trajetória dele na criação da primeira produtora de animação que acabou sobrevivendo esse tempo todo, 12 anos, aqui no Paraná, a Tecnoquena, que lançou o filme Brichos e já vem aí com o segundo filme dessa mesma série. Já voltamos. Nosso convidado hoje é Paulo Munhoz, criador da Tecnoquena, produtora de filmes de animação aqui no Paraná. Paulo, tem um aspecto importante da sua história que é a vocação. Você descobriu qual era a sua vocação, você gostava de comunicação, gostava de cinema, mas demorou muito para encontrar esse caminho, porque você foi para o ensino técnico, na antiga Escola Técnica Federal do Paraná, depois a Universidade Federal do Paraná na área de mecânica, e tardiamente você decidiu que ia dar uma guinada profissional e foi para a área que você sonhava. Essa é uma boa questão, Vili, porque eu acho que ela é pertinente a uma grande massa de pessoas, né? Eu fui o típico aluno que cheguei no vestibular e pensava em direito, medicina e engenharia, né? Meio que uma coisa assim. Acabei fazendo engenharia mecânica porque era talvez o maior desafio na época, que era um vestibular muito concorrido, eu já tinha feito mecânica, gosto de tecnologia, adoro máquina, na própria Tecnoquena tem um laboratório, tem máquinas e tal. Agora, na verdade, a minha grande vocação acho que sempre foi a área da comunicação, mas foi uma coisa meio bloqueada. Até porque, às vezes que eu tentei acessar isso, não consegui, não tinha uma orientação em casa ou entre parentes do que era isso, o que era aquilo. E eu noto que, na minha época, não sei bem como é hoje, mas não havia essa preocupação da vocação, tentar descobrir quem é você, que pessoa está ali, que talentos tem e tal. Então, eu acabei tendo a visão de qual deveria ser minha atividade quando eu fazia engenharia mecânica, no meio do curso. Na época, eu já trabalhava com informática à noite na Caixa Econômica, né? Eu trabalhei 14 anos na Caixa Econômica.
Depois de formado? Não, Durante o tempo? Durante, porque eu entrei na engenharia e ao mesmo tempo passei no concurso. Então, eu comecei as duas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava à noite, estudava de dia, também estava envolvido já com ecologia na época e tal. Enfim, foi uma época que eu dormi muito pouco. Mas, e no meio dessa confusão, que me veio a visão do que eu devia fazer na vida. E me veio através de uma pergunta. Num domingo à tarde eu me fiz a seguinte pergunta: qual vai ser o meu futuro? Que atividade pode me dar uma condição de que cada trabalho seja algo novo, em que eu tenho que fazer pesquisa, porque eu sou um curioso sobre qualquer tipo de assunto, né? Adoro psicologia, história, filosofia, tecnologia, eu gosto de tudo. Que atividade me dá a condição de unir a todo momento a arte e a tecnologia, que são duas paixões, e que atividade me daria a condição de interferir no mundo, ou seja, que eu pudesse interferir no andamento das coisas. E na hora me veio um luminoso cinema, né, piscando. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Na segunda-feira eu corri na biblioteca pública, tinham poucos livros lá, eu peguei, xeroquei e comecei a minha carreira como autodidata e daí eu fui me acertando. Mas como trocar o certo pelo incerto e até pela descrença que as outras pessoas deveriam ter de entrar numa área que a princípio parece mais uma ilusão? Não, era completamente loucura naquela época. Veja, hoje qualquer jovem tem acesso a uma câmera, ele faz imagens de movimento, ele faz um filme, tem a noção de que isso é um produto. Naquela época, a gente não tinha acesso a nenhuma ferramenta para produção de imagens de movimento, né? Era uma completa loucura. Mas graças a Deus que eu tinha Teve essa coragem de escolher ainda a sua vocação. Exatamente. Eu acho até, talvez tardiamente, né? Mas eu acho que deu tempo de realizar alguma coisa. E eu acho que como eu vou viver uns 120 anos, eu acho que vai dar tempo de fazer muita coisa. De fazer a série toda do Brichos ainda para frente. Muito obrigado, Paulo, pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com você. E muito obrigado também a você que ficou ligado acompanhando o nosso programa.